E aí a gente começa fazendo talvez um check-in, se vocês quiserem. Gi, quer começar? Aí as pessoas também, ainda a gente não rodou, só para falar como chegaram e se tem alguma expectativa para a conversa de hoje. Ou até que horário. A Gi também pode ficar até 8h30, a Tati também, acho que. Até 8h30 tá bom. Eu não Tá, tô e aí a escutando. gente vai seguindo. Alguém está escutando o que eu estou falando? Vê se assim tá melhor. Tá. Fala. Eu estou falando, tá tudo bem? Ouvindo? Tô sem som. Tá. Então tá, acho que a Gi tá com o fone sem ouvir. Tudo bem, Binho? Então se alguém quiser fazer um check-in. Não te escuto, Celso. Puxa. Eu estou te ouvindo. Alguém quer começar um check-in? Não precisa. Agora? Eu estou te ouvindo. A gente te ouve. Ah, agora eu tô te ouvindo. Beleza, então. Agora entrou. Tá. Então Eba, estamos aqui demorou com a mais. Tati e a Gi do The Tribe Nova Educação, Bia, Lilian, a Elo, o Zé Luiz e a Nandini, que está junto com o Zé Luiz lá do The Tribe, o original, o Digital Nomads, né, que esse ano a gente fez a segunda temporada The Tribe 2018. Então, só dando as boas-vindas para todo mundo, pelo tempo mais escasso, não sei se a Gi quer falar um pouco dela, e a gente pensou também em trazer duas pessoas, a Luana, que não vai poder estar, que depois eu posso falar um pouco mais, que é do Projeto Âncora, uma jovem, né, de 15 anos, que junto com outras, inspiradas pela vinda do Manish, elas estão indo para a Índia em outubro, e aí em novembro a gente traz o Manish, junto com a Cláudia e com a Zuzu, para fazer um tour. Então, se ela quiser começar por essa parte, acho que já dá uma introdução para todo mundo. Ah, eu quero contar dessa parte, porque esse é um projeto muito legal que começou na cozinha da casa do Ernesto, com minha conversa com o Celso, né, Celcinho? Então, eu acho que é muito legal para a gente, né, ver isso acontecendo, e não só acontecendo, mas vendo também o quanto de outras coisas que isso já gerou, né, porque não é só o Maniche vindo, né, quando as meninas do Âncora escutaram, né, quando a gente falou para elas, elas já se movimentaram para ir, aí agora tem o Alex Bretas indo também, tem mais outros 3 brasileiros também, com quem eu conversei muito esse ano também sobre isso, e que também vão, e que depois Legal. a gente precisa fazer eles 3 se encontrarem lá, né? Então, eu acho que está sendo muito bacana, né? E eu não sei, né, assim, das pessoas que estão aí, quem conhece o Manish ou a história dele, né? Mas o Manish trabalha com uma história de repensar a educação, né? De repensar esse modelo industrial da educação, que forma pessoas para trabalhar na economia global, né? Uma coisa que a gente já sustentar um sistema que a gente já sabe que é falido, né? Então a história dele é a descolarização mesmo, né? Colocar a educação assim para os jovens sem que tenha um líder, sem que tenha uma instituição, né? E na Índia eles fazem isso por meio das comunidades, né? Os jovens são criados pelas próprias comunidades, né? As pessoas que estão ali, né? E se vocês quiserem parar para fazer pergunta, pode fazer, tá? Não quero ficar aqui falando sozinho também, não. E eu já levava pessoas para a Índia e pensei em como levar pessoas para o Manish também, né? Eu levo pessoas que um trabalho com a Vandana Shiva, né, voltado com uma coisa de agroecologia, né, e bancos de sementes. E eu já tinha esse contato com o Manish, e comecei a pensar em levar pessoas lá e vi que, na verdade, assim, né, uma forma de beneficiar muito mais era trazer o Manish aqui, porque lá, né, o dinheiro que você gasta com as pessoas indo lá, ele, né, como trabalha com comunidade, ele poderia fazer isso muito melhor aqui, né? Então, a ideia foi essa, isso foi conversando com o Celso, a gente começou a imaginar
levar o Maniche nas quebradas, que o Celso falava tanto, né, do Hermes, do Claudinho, e aquilo parecia tão distante, e agora estamos aí. Então, a gente vai fazer esse programa em novembro, né? Com ele, tem um programa em São Paulo, um programa em Paraty. É um programa, vai ter uma imersão no Zinho Café, lá no Espaço Zinho, não sei se todo mundo conhece, e 2 dias nas comunidades, né? Uma no Hermes, lá no Jardim São Miguel, e no Favela da Paz, né? No Jardim Ângela, porque essa história humanista ele quer conhecer as comunidades, né? E aí, o curso que o Celso criou no Singularidades, a gente foi estreitando o relacionamento com eles, introduzindo, né? Para não ficar uma coisa, ó, tô fazendo um projeto, leva o cara lá, né? Tinha que ver se rolava, assim, né? Se dava simpatia. E foi muito legal, porque a coisa foi assim, crescendo, se amarrando, e foi muito legal. E foi tão importante, Celso, que aqui no Rio de Janeiro a gente não conseguiu fazer isso, né? Uhum. Até tem umas meninas que vão trazer também o Baio, que também é um super amigo do Maniche, e elas, né, eu tinha falado, ó, eu tinha pensado nessa história, né, das comunidades, e aí a gente foi vendo que não tem muito, sabe como fazer isso aqui sem esse trabalho que a gente fez com você aí em São Paulo, sabe? É muito importante. E que está conectado com o trabalho que a Tati fez também, porque eu vi no livro dela, o Maniche abre o livro dela. Então me conta um pouquinho, mas então fica esse convite para vocês, né? A história da vida do Maniche, a gente conversou muito com a Cláudia outro dia, assim, para a gente tem muito uma coisa assim, de recuperar o sentido da história da colaboração. Conversei isso com o Celso também, né? E eu vejo que tem muitas pessoas que despertam né? Gente que você nem esperava e que desperta esse sentido de colaborar, de querer estar junto, que entende isso, né? De querer fazer junto, né? Isso a gente está vendo assim, quem são esses parceiros, né? E tem outras pessoas que não, outras pessoas que você achava que ia estar super perto, não ficam, mas tem sido um trabalho muito legal, muito bacana mesmo. Assim, a história que a gente também levou para Paraty, né? Eu não tinha nenhum contato em Paraty, então foi o Edgar Gouveia que colocou a gente em contato com as meninas de lá. Também, assim, foi uma parceria, sabe, tão mágica, tão bacana, assim. Eu acho que o tema dele, quando vem e as pessoas entendem, e eu acho que está todo mundo precisando disso, sabe, da colaboração e não da competição entre as pessoas, né? Se vê tanto evento que as pessoas estão fazendo tanta coisa, está todo mundo separado. É a história do Maniche que todo mundo esteja junto, né? Então eu quero que fique para vocês esse convite de participar. A gente fez várias divisões de valores para as pessoas participarem, né? Tem desde anjos e arcanjos que possam colaborar muito mais e para assim consegue fazer que outros participam, e tem também aquele tipo, faça a sua proposta, né? E a gente aposta que vai dar super certo. E é isso, eu não quero ficar falando muito também porque eu quero escutar. Quem quer abrir, Tati? Ou alguém quer abrir para perguntas também ou intervenções? A gente aqui, eu estou em Curitiba, né? Antes eu trabalhava em São Paulo, lá no Singularidades, e foi também onde conheci o Max, o Celso. E aí depois eu até compartilho aqui o link, né, do livro, porque foi um livro colaborativo, fui eu e o Felipe, um austríaco, que fizemos o convite para que vários autores escrevessem sobre os seus pensamentos de educação, o que eles entendem de educação que a gente desejaria para o futuro, né? Não se sabe se é essa que vai ser para o futuro, mas como que eles sonham essa educação. E o Maniche foi um desses autores que tematizou, então... É um livro que está online para baixar gratuitamente, daí daqui a pouco eu mando o link para vocês desse material. Mas para mim, eu acho que o Felipe Greyer. Eu sei quem é. Ele está aqui no Brasil, né? Ele está agora aqui, ele voltou. Uhum. E esse livro a gente fez o ano passado.
Ai, que legal. Mas aqui em Curitiba a gente ficou muito mobilizado, assim, quando o Celso mandou o convite, já mandei para o grupo e tudo, porque tem mais ou menos um grupo de umas 60 pessoas que se reuniram em torno de um sonho que nasceu num Art of Hosting lá de Porto Alegre, chamado Universidade de Alma Brasileira. E eles até se conectaram comigo porque a gente escreveu um livro chamado Educação de Alma Brasileira. Uau. Que não era universidade, é para educação básica. É um livro, acho que inclusive eu falei aqui, né, Celso, no The Tribe Educação, eu falei um pouquinho sobre ele. Também tá para download gratuito. E ali, né, nesse Art of Host, em colaboração lá de Porto Alegre, surge esse sonho já no outro ano, né, há 1 ano e meio atrás, e eles começaram a se reunir. Só que são pessoas de várias partes, né? Então, são 60 pessoas que estão nesse grande grupo, buscando uma universidade livre, que tenha conexão com o propósito brasileiro. Só que daí essas pessoas têm algumas cidades, a maioria em Porto Alegre. E aqui em Curitiba, eu dou aula numa pós-graduação chamada Educação Transformadora, e a pessoa que criou essa pós-graduação é uma pessoa muito querida, que trabalha na universidade, que também já colocou seu limite ali na universidade, e começou a pensar, então, numa universidade livre. Então, ela me chamou para a gente desenhar esse projeto aqui em Curitiba, conectado nesse propósito maior dessa rede de 60 pessoas, mas pensando muito localmente, o que a gente pode fazer para atender a realidade local a partir dos recursos e potencialidades que a gente tem aqui na cidade. Então, a gente está de forma um pouco mais autônoma do que esse grande grupo, conectados mais pelo propósito mesmo, desenhando aqui um projeto nosso. E aí, quando mandaram esse convite, o Celso mandou esse convite, falei, gente, tipo, agora tudo está conectado. Tá tudo conectado. Gente, vem para cá. Vem para São Paulo em novembro. Eu especificamente tenho uma agenda em Marília, em São Paulo, então eu vou tentar de Marília ir por aí, mas alguém do nosso grupo com certeza vai. Assim, Você viu que tem São Paulo e tem Paraty também, né? Sim. Então, assim, com certeza alguém do grupo vai, a gente tem que vir nas agendas. Mas eu acho que tá um movimento muito bonito nacional, de várias cidades, várias pessoas, vários grupos sentindo e querendo trabalhar em prol desse sonho maior de uma universidade livre. Então, eu acho que a vinda dele vai potencializar muito. Vai potencializar muito, E, assim, a ideia é que a gente faça essa jornada, porque o humanista, ele não gosta de uma coisa, sabe, estar um dia com a pessoa. O humanista, ele gosta, sabe, de encontrar pelo menos 3 vezes. Então, eu falo para ele, humanista, a gente vai fazer um evento na GB. Só um dia? Sim, mas eu vou ver essas pessoas que estão lá de novo, senão a gente não consegue construir. Então, assim, venham, participam. Assim, aproveite que ele está aqui, porque na Índia é bem mais complicado. E a ideia é essa, sabe? Trazer ele para cá para as pessoas aproveitarem mesmo. Porque é o momento, assim. Cara, nem a Vandana Shiva, quando eu falo, causa tanto furor. Quando está causando, eu falar de uma ninja aqui, da história de repensar a educação. Né? E tem um monte de gente que fala, mas isso é para professor? Não, gente, educação é para todo mundo, todos somos educadores, todos passamos por processos de educação e a nossa cabeça, a nossa mente é formada pelo aquilo que a gente aprendeu e a gente precisa trocar esses padrões, né? Acho muito engraçado. Então, assim, é um evento para todo mundo e eu acho que todo mundo tem que aproveitar. Super show. Carol, tudo bem? Carol também é de Floripa. Oi, tudo bem? Quem mais que é de Floripa? Não, a Tati está em Curitiba e a Gi está lá no Rio. Então hoje a gente está num ponto interessante. Estou dirigindo aqui, mas estou escutando aqui, fazendo o máximo para participar aqui. Gia quer falar alguma coisa? Para te introduzir a pequena. Eu aqui? Também. Gente, eu costumava conseguir fazer os Zooms esse horário melhor. Agora que o meu pequenininho não dorme esse horário, eu tenho que dar uma paradinha e sair, mas eu volto assim que eu consigo. Não, estou super curtindo aqui a conversa, tentando entender um pouco melhor. Mas estou aqui. Tá.
Então, eu estou aproveitando que a Tati e a Gi estão para a gente conversar mais. Mas eu fiz não apresentação, mas uma planilha, até para interativa, né, para contar um pouco essa trajetória. De onde o The Tribe Nova Educação surgiu, que já tinha o The Tribe antes, e aí no encontro sobre constelação, na verdade, leis sistêmicas que o Max fez no projeto Âncora, aí a gente bolou, né, junto com a Regina, fundadora do projeto Âncora, o Márcio, que está lá na Bahia, que era do Ocupa Âncora, a gente teve a ideia de fazer o The Tribe Nova Educação, que a Tati participa e a Gi também participou de algumas pessoas. A casa do Ernesto, que era uma casa da Gi aqui na Lapa, em São Paulo. Vai ser a nossa mesa. Eu estou num Zoom aqui numa reunião. É onde a gente teve alguns encontros, por exemplo. Pergunta para o Haroldo, qual vai ser, Lia? Do São Miguel Paulista, né? E isso foi fomentando essa ideia de uma nova educação a partir das quebradas, né? O trabalho do Tião Rocha, que está aqui em Parelheiros, no sul do Maranhão, mas faz o trabalho de base dele lá no Vale do Jequitinhonha. Então a gente foi conhecendo não só as pessoas que fizeram essas falas, mas também trouxeram vários desses conteúdos. Né? O Claudinho, que aí nos apresentou, eu não conhecia ainda a Dona Eda do Seja Campo Limpo, né? Mas a gente fez uma rodada com Alex Bretas, com André Gravatar, com a Natasha Costa, do Aprendiz, Helena Singer. Todas essas pessoas foram... no The Tribe Nova Educação não era só uma pessoa que falava. Então, a cada mês a gente tinha um desses convidados que era para interagir. A Tati participou de uma das últimas sessões, né? E a Dona Eda participou da última, que a gente fez a 11ª rodada. Então, isso só para contar um pouco o resumo. E aí, dessas conversas é que a gente colocou, né? Surgiu a possibilidade da gente, ao invés de só levar pessoas para conhecer o trabalho dos indianos, né? Mas ela já fazia esse trabalho, aí de trazer alguns deles para co-inspirar, na verdade, né? A gente tem os nossos maniches satiches aqui na Quebrada, e muito pouca gente conhece. Mesmo o Tião Rocha não é todo mundo, né? Ele já tem mais notoriedade, mas pouca gente sabe do trabalho de base, por exemplo, de Parelheiros, aqui em São Paulo, que ele faz com a Vera Lyon, o CPCD, junto com o IBEAC, né? Então, são iniciativas, outras do Zé Pacheco, outras, né, o pessoal da ENI lá em Guaporé, no Rio Grande do Sul, o pessoal das Ecovilas, no sul da Bahia, Celso, ou na Amazônia. Da onde que vem o Hermes? O Hermes, ele é do interior do Ceará, ele fala que faz uma educação matuta, né, que ele aprendeu com o pai dele, que era um analfabeto, pai adotivo. E aí tem toda a história dele no Tribe Nova Educação, a gente registrou algumas conversas dessa formação que ele teve. E vindo para São Paulo, ele participou de um assalto, depois do Plano Collor, e aí ele ficou preso 10 anos, 4 no Carandiru, ele fala que fez um foco no crime no Carandiru, mas aí ele descobriu a espiritualidade e a arte, e com isso ele conseguiu só se redimir, mas hoje ele faz um trabalho que transformou um lixão num bairro educador, em São Miguel Paulista, que era um Jardim Pantanal, em União de Vila Nova, né? E é dos caras que eu, assim, acho que dos mais inspiradores, fazendo uma escola debaixo da ponte. Então, nem a escola debaixo da mangueira do Tião, nem a escola da ponte, mas uma mistura dos dois na quebrada. Escola embaixo da ponte. Celso, eu tenho apresentado ele para as pessoas, inclusive para o Maniche, como Madre Teresa do Ceará. Porque ele é muito... Não, ele é uma Madre Teresa do Ceará. Porque ele é pura devoção, né? Puro cuidado e amor ao próximo, assim, né? Uma pessoa que dedica a vida para cuidar do outro, né? Isso é muito bonito, é muito lindo. Ele é um iluminado, sem dúvida. É o nosso maniche aqui no Brasil para mostrar que a gente tem esses valores. Igual a Madre Teresa, por isso que eu falei Madre Teresa de Ceará, né, de Calcutá, do Ceará. E estreitamente também com o Claudinho Miranda, o pessoal do Favela da Paz, né? A gente tem, assim, o Claudinho participou de um encontro que ele contou nessas visitas que a gente faz nas conversas, com Chris Eisenstein,
que fala de gift economy. Lá na Califórnia eles fizeram um seminário, 3 pessoas, né? O Eisenstein, um outro guru meio de negócios também, falando de amor, e o Claudinho falando de comunidades. Então, para um bando de 200 empresários executivos lá na Califórnia. Então, a gente tem dado esses recados, né? Para dentro e para fora, mas um pouco é isso que a gente fala, como é que a gente junta essas comunidades para a gente não ficar isolado. O trabalho que a Tati conhece bem, que organiza, as Konami. Se você quiser falar um pouquinho, Tati, de como é que você vê essa história das comunidades de aprendizagem, poder potencializar esse trabalho de educação, que não é mais alternativa, né? Mas que a gente vem batalhando para acessível para todo mundo, integral, integrada, íntegra, né, principalmente. Íntegra, principalmente mesmo. Eu vi que, assim, de forma muito orgânica foram surgindo essas redes, né, desde a rede de educação democrática, a própria Revo. Então, de forma orgânica, as escolas começaram a compartilhar mais o que elas faziam em rede, e algumas delas começaram a transbordar também para o território, até em função dessa inspiração do Zé Pacheco, inspiração de uma metodologia de Barcelona, que é a comunidade de aprendizagem, que vem muito pelo Instituto Natura, e aí depois isso, como lei no Brasil, educação integral como lei, Mais Educação principalmente, né, o programa Mais Educação, isso se pulverizou em muitas escolas públicas, então isso acho que já é algo que as próprias comunidades buscam, estar integradas a muitas escolas. E aí hoje a gente vê de uma forma mais estruturada a criação de algumas redes institucionais, né? Então, como Escolas Transformadoras da Choca, agora o Movimento de Inovação Educacional pela Choca, Centro de Referências e Fundação Telefônica. Então, a gente vê agora essas redes também se estruturando mais, tendo uma plataforma de interação, tendo conteúdos, a gente tem um volume maior de conteúdos hoje sobre essas iniciativas, mas continua ainda sendo uma coisa orgânica e que precisa muito do nosso envolvimento para seguir vivo, né? Então, às vezes, a gente pensa que a gente está caminhando e que está avançando, mas se a gente não der continuidade para isso também, a gente perde, né, grande parte dessas conquistas, assim, né? Então, acho que até as redes estão muito sensíveis agora a esse momento que a gente está vivendo no país, né? É um momento bem sensível das eleições e os próximos 4 anos como serão, né? Então, eu vejo um pouco assim, o momento atual das redes e das comunidades ligadas a escolas transformadoras. Desculpa, pode falar, gente. Não, um comentário assim que eu vejo, né, na história do Manish, a Vidi Jain, a esposa do Manish, teve agora em Inhotim, né, teve um festival lá, um seminário, e eu estive lá, assim, num dos meus chapéus de jornalista, escrevendo sobre o evento, e a gente passou bastante tempo juntas, né, e ela estava me contando que ela nem título de eleitor tem. Como estou. Porque eles vivem numa história de construir, de fato, um novo sistema, né? Eles vivem tanto essa realidade que não entram na história da política, sabe? De tão fora que está da coisa, né? Assim, de tão radical, né? Eu acho isso muito interessante. É uma coisa de pensar assim, não vai estar esperando nada da sua política, né? Vamos nós fazer. Vamos a gente fazer o que a gente tem que fazer, né? Eu vejo a Vandana Shiva, apesar de ser na biodiversidade, é uma coisa bem parecida, né? Isso é um movimento gandiano, que você olha, vê o governo que você tem, as leis que você tem, e você desobedece. E na Índia, isso é muito vivo para eles, né? Para a gente ainda não consegue fazer. E essa é uma coisa que eu sempre coloco com a Vandana, né? De que forma fazer isso, né? Sem que o seu governo tire os seus direitos, sem que você seja condenado por isso, né? Sem que você tenha uma invasão, igual acontece aqui. Então, eu acho que aí é o grande clique que a gente tem que conseguir ter, né? A gente se empoderar de uma forma que nada de fora
consiga te mobilizar, né? Consiga te afetar. Por exemplo, estava dando do caso das sementes, né? No caso da alimentação, que eles têm essa lei das sementes, igual o Brasil também vai passar, né? Pela lei das sementes, que proíbe os agricultores de comercializar. E o que eles fazem lá é falar, olha, vai prender um, então vai prender todo mundo, porque todos nós vamos continuar comercializando, né? Uma coisa assim muito muito do Gandhi, e para eles é muito forte, eles vivem isso de verdade, né? Eu acho que essa é uma grande lição, né? Que ainda a gente olha, parece que é muito difícil chegar num ponto desse, mas quando eu olho para as eleições aqui no Brasil, eu penso, ai meu Deus. Talvez seja esse caminho, né? Eu acho que isso que a Gi está trazendo, com o que a Tati trouxe também, na verdade não é só uma resistência, né, que a gente tem que empreender. Na verdade, a gente tem que ter esse outro olhar para falar, outro mundo é realmente possível, outra educação é realmente necessária. Né? E essa ponte Índia, África e Brasil, que eu acho que tem também, a Gi faz um trabalho sobre fome na África, na Etiópia também, né? Por isso que ela foi parar também lá na Bandana. E como a gente hackear mesmo esse sistema, né? Porque não dá para só a gente falar em hackear. O sistema está falido. Como é que a gente cria mesmo essa alternativa de resistência, de protagonismo, né? De respeitar os direitos? E por isso que eu acho assim, tão importante conviver, ver essas pessoas, né? Estar com elas, né? Porque quando a Vidi fala, né, essa semana com ela, quando ela fala assim, é tão viva, é uma verdade, né? Não é alguém que está contando uma história aqui, teórica, né? É aquela pessoa que vive, ela é totalmente visceral, assim, né? Totalmente verdadeira no que ela fala, no que ela faz. Isso eu acho muito inspirador, você ver aquilo que está acontecendo, né? Tanto para as meninas que vão lá e vão ver isso na pele, quanto tá aqui, né, na presença do Maniche, né? Por isso que é importante a gente fazer essas trocas, né? E tem um protagonismo jovem, que a gente tinha convidado a Luana, mas ela está sem acesso à internet. Pena, né? E só no celular ela não ia conseguir, né? Mas ela, junto com outras meninas, ela e a Mari estão indo junto com a Alex para o Udaipur no mês que vem, em outubro, graças a Gi também. Então, elas estão indo participar de um Ecoversities, um encontro de 60 universidades livres, desde a Schumacher College até Escola Florestan. Sim, olha, tá tudo, tá lá. Tudo que a gente conhece, as livres. Mas é o terceiro encontro de universidades abertas. Assim, né? Já teve em Portugal, já teve em Costa Rica, e agora vai ser no Rajastão, lá na Índia. Quem sabe o ano que vem não é aqui, daqui 2 anos. De hackear mesmo. Então, essa é uma das tarefas. Eu acho que assim, o The Tribe, quando a gente fala, não é um sonho individual, né? É uma construção coletiva. Se a gente fala em comunidade, construir comunidade, é mais do que fomentar uma rede. O Tião sempre fala que uma rede esgarça, né? Que ele precisa de uma plataforma, uma coisa que tenha base para sustentar. E uma comunidade, aí eu uso muito a definição do Dominique Barter, que é comunidade é quem corre risco junto. Né? E correr risco pode ser positivo, de gerar oportunidade, ou correr risco de ameaça, né? Um risco negativo que aí a gente precisa criar essas resistências. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ser propositivo, aprender com os nossos maniches, satiches e tudo, mas também cultivar a resistência que está sendo feita na quebrada. Porque quando a polícia baixa para matar os jovens, são eles, né, negros, jovens na comunidade que estão sofrendo o pior dos piores genocídios que a gente tem. Né? Pior do que as guerras de Líbano, de Afeganistão e de tudo. Então, como é que a gente... Tudo bem, seu... Ele queria te ver. Estamos vendo. Também, o Haroldo... Eu vou ter que me desconectar, mas agradeço muito toda a inspiração. Foi meia horinha, mas já mudou o dia aqui. Ai, Tati, também fiquei muito feliz de conversar com você, de te ver aí. Eu também vou ter que desconectar, Celso, porque eu estou no jantar do Haroldo. Tá. Eu vai... no chat do livro. Tá bom.
Eu vi aqui. Salva a gravação para vocês. Tá depois. bom. Mas Tati, me adiciona no Face também. Pego. Tá bom? Beijos. Beijos. Obrigado, Tati, Gi, pela... Obrigado, amado. Mais Sempre muito inspirador. bom estar junto, conversando. Adoro sobre comunidades. A gente Vamos se continuar, fala, tá? com certeza. Tamo junto. Isso. Amanhã a gente se fala mais. Um beijo. Obrigado. Tchau. Ih, cadê? Só sair. Bom, depois dessa confusão e rápida, agora acho que dá para a gente ir uma segunda etapa mais interna do The Tribe. A Elo que está entrando agora, a Gi e a Tati são duas. A Tati entrou como educadora, a Gi como comunidade do The Tribe Nova Educação, né, da primeira temporada, que hoje a gente estaria fazendo o encerramento com mais Tribers do Nova Educação. Mas eu acho que o encerramento mesmo vai ser no festival The Tribe, que a Carol e Márcio e a Deise, o pessoal está organizando, né? Então, nessa segunda etapa, aí a gente pode, para não ficar só no caos, mas pode ser caos também. Se vocês quiserem, a gente traz um pouco dessas informações concatenando. Ou deixa solto a conversa, se vocês quiserem tirar mais dúvidas. Ou fazer algumas colocações também. Elo, Bia, Zé também. Ou a Nandini, que está aí. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem. Marina. Eu tenho uma pergunta, Celso, sobre essa questão de vocês trabalharem com as comunidades e tudo mais, né? Eu fico curioso para saber como que é o primeiro approach, assim, que vocês têm, né? Quando vocês chegam, como funciona, né? Com quem vocês têm que falar, como funciona para você implementar um projeto assim, para você chegar numa comunidade, geralmente como tem um líder, você fala na subprefeitura ou tem uma junta dos moradores, como que é esse primeiro contato, né? Eu tenho muita curiosidade disso. Tem vários projetos por aí, né? Várias ONGs que criam coisas, constroem, né? Colégios, e, enfim, fazem várias intervenções, assim, como que é esse primeiro contato, né? Como que se dá isso, né? Tá. Eu acho que tem comunidades e comunidades e trabalhos com comunidades e trabalhos com comunidades, né? Se a gente pega o exemplo do Estado ou das grandes empresas, eu acho que aproxima mais disso que você falou, de uma aproximação institucional. Identificar lideranças religiosas, políticas, às vezes até dos outros sistemas, né? Tipo tráfico, tudo, e você saber identificar bem o território, quem são as lideranças, com quem você pode tratar de cada coisa, né? Antes de chegando. Então, quando você é totalmente de fora, o que o Banco Mundial até tem metodologias, e o que eu já fiz profissionalmente como consultor é uma análise de partes interessadas, um stakeholder analysis, né? Identificando desde a parte oficial, né? Então quem é prefeitura, estado e união, que às vezes também não se conversam, quem são os diversos setores, assistência social, saúde, educação, né? E até legislativo, executivo e judiciário, né? Quem está no território ou não. Isso da parte institucional. É claro que quando você começa pela via da educação, então aí você procura os diretores de escolas, professores mais ativos, né? E aí você pode começar também por uma escola ou uma rede de escolas. Agora, nesses casos que a gente está falando, por exemplo, do Hermes, eu não cheguei do nada lá em São Miguel, né? Eu conheci o Hermes numa palestra que ele fez aqui na Vila Madalena, em São Paulo. E assim, por acaso, foi a Carol Pereira da Artemisia, que já conhecia, já fazia um trabalho dele, falou, vamos lá assistir uma palestra, e a gente foi. Circunstancialmente, outras vezes que eu acabei indo visitar o território dele, a ONG dele,
foi juntando afinidades, né? Então, uma vez eu levei o pessoal do Germinar lá. Ele falou, putz, fiquei o ano inteiro passado querendo fazer o Germinar, procurando como é que eu fazia. E, de repente, você me traz as pessoas que fundaram o Germinar aqui, que queriam fazer um Germinar lá na Zona Leste, né? Então, tem alguns acasos. Mas aí a gente vai criando essas afinidades. Então, tanto com o Claudinho quanto com o Hermes, virou uma coisa de broderagem, de amizade mesmo, né? Para começar a fazer trabalhos lá na Zona Sul, eu conheci primeiro o trabalho da União Popular de Mulheres, do Campo Limpo, que tinha um Banco União Sampaio, que aí fazia parte da rede dos saraus na Zona Sul. Então, aí, através das pessoas da União Popular de Mulheres, o pessoal que fazia esse trabalho de articulação, eu fui não só visitando, frequentando os saraus, mas ganhando confiança e virando meio amigo, né? Até ajudar a criar uma agência, Solano Trindade, quando eu meio juntei o pessoal da União Popular de Mulheres, que tinha um Banco União Sampaio, com o Circuito Fora do Eixo, né? O pessoal que queria fazer uma coisa na comunidade e não tinha nem o contato. Então, assim, eu perguntei para as pessoas se eles queriam receber o Impact Hub. Também quis fazer um trabalho de criar empreendedorismo na quebrada, nas comunidades. Só que a linguagem do Impact Hub era tão fora do circuito e a aproximação foi tão... assim, não aconteceu uma aproximação que não deu liga. Então, acabou não gerando essa afinidade. Então, acho que tem casos e casos, mas o fundamental é, assim, você ganhar uma confiança, né, mostrar a cara, saber como dialogar, né? Você pode falar o quebradês, você pode falar o nordestinês, você pode falar o japonês e ninguém te entendeu, ou as pessoas começarem a, mesmo que você vá com uma linguagem acadêmica, não ficar num pedestal e quebrar essas barreiras, né? E aí, tendo sempre uma pessoa que confia em você, que é do local, aí você vai ganhando. Às vezes ela não abre todas as portas, porque vai depender da relação de confiança dela com outras comunidades, né? O Hermes, por exemplo, todo último sábado do mês, ele faz um encontro que chama um Café com Ideia de Justiça Social. Então vai todo o pessoal da comunidade e aí quem quer visitar, conhecer pela primeira vez, aí eu sempre recomendo que vá a esse café, porque já é um café, né, você entra como visitante, mas pela porta da frente, né? Convidado pelo Hermes, e aí, assim, ele apresenta várias outras pessoas da comunidade, outros pastores, outra coisa, e fala, ó, o Zé Luiz é um cara que a gente trouxe, vamos escutar ele, e aí você fala o seu recado, as pessoas vão sentindo firmeza e vão aproximando, né? Então, sempre ter uma recomendação, ter gente da comunidade que te apresente, e que você não chegue chegando também, querendo mostrar um projeto, mas primeiro ouvir e depois ir vendo o que isso ressoa, né? E aí a gente poder levar. Isso tem sido meio o método, a tecnologia social que a gente vai aprendendo. E aí, claro, se você tem ideias que convergem, né? Ou como de uma instituição, ou dessas comunidades, das lideranças, aí você consegue fazer uma troca mesmo, né? Então, no Favela da Paz, a gente também, assim, eu já conheci o Claudinho, já conheci o trabalho da banda, o estúdio que eles tinham, mas eu cheguei com o pessoal do Campo Limpo e aí não tinha muita liga, né? Quando a gente foi pelo Instituto Elos, aí o Claudinho já faz um trabalho com um conselheiro do Instituto Elos, do Impact Hub, que é o Azer Cortines, participando de um curso com executivos. Então, eram lideranças comunitárias e lideranças executivas no mesmo curso, fazendo um diálogo. Aí o Azer, que criou esse curso de lideranças empreendedoras, então ele já fazendo essa ponte, ficou mais fácil de você falar com várias pessoas da comunidade, né? Eu conheci jovens lá do Jardim Ângela. Então, assim, eu tenho tido um pouco a sorte de encontrar pessoas que acabam virando amigos e que confiam na gente, e a gente confia nelas, né? E aí consegue uma aproximação, é uma troca. Quando eles precisam de alguma coisa, tipo escrever um projeto, pedem ajuda, você vai mostrando algum serviço, né? Ou só de frequentar e ver,
não só necessidades, mas tem muita coisa que eles nos dão, né? Então, quando eles compartilham, e é um pouco isso que com a história do Maniche a gente também pretende, não é só trazer alguém de fora para ensinar alguma coisa, né? O Maniche quer vir sentir mesmo e o que ele pode aprender com essas comunidades para depois fazer a troca. Então, acho que é uma coisa muito de energizar e fazer um compartilhamento. E o The Tribe, eu acho que pode ser um pouco essa ferramenta, né? Porque a gente tem falado de como levar isso que a gente vive, não só para as comunidades, mas também para as organizações, né? Então, hackear um pouco os dois lados, assim. Então, fica um pouco essa ideia de como a gente pode empreender isso junto, né? Em comunidade. Legal, legal. Uma curiosidade também, você falou sobre os líderes religiosos, né? Como funciona? Você já sofreu alguma resistência, assim, religiosa, no sentido de, sei lá, você fala sobre levar uma nova educação, né? Uma nova forma de ensinar as crianças e tudo mais, e muitas vezes né, na comunidade está instituído uma forma bem conservadora, né, bem arcaica, assim, de pensar por causa da religião, né? Vocês já tiveram resistência, assim, nesse sentido religioso? Então, eu particularmente não, mas eu acho que, assim, isso é o conhecer o território, com quem você vai trabalhar. Então, a gente hoje sabe que tem uma influência em qualquer lugar, né, das igrejas pentecostais. Não falo nem das evangélicas, porque tem as evangélicas mais antigas, né, que tem todo um trabalho mais de base. Mas essas novas igrejas evangélicas do Espírito Santo, de não sei o que tem uma em cada esquina. Assim, o Hermes tem um centro, ele fala que ele é um pastor sem igreja, né? Ele está num prédio, do lado tem uma Universal do Reino de Deus, do outro lado tem uma outra igreja, tudo no mesmo, não é nem no mesmo quarteirão, uma do lado da outra. Isso numa comunidade, né? Acho que dentro da comunidade lá, União de Vila Nova, que ele mora, tem mais de 30, 60 igrejas dessas, né? E às vezes também tem uma paróquia da Igreja Católica, né? Disputando clientela, vamos falar assim, em português bem claro. Um trabalho pastoral que vá para além da igreja é conversar com, né, todas as tendências, todos os pastores, todos os padres, e ver como é que dá para conversar, tanto com o público quanto com outro, ou com o público leigo, mesmo que seja dentro de um espaço que pertence a uma ou outra igreja, porque, né, os salões paroquiais da Igreja Católica, ou mesmo os templos das outras igrejas, até um terreiro, né, de Umbanda, ou pode ter um templo budista, mais raro, mas, né, então, assim, como é que você faz essa convivência, né, com a diversidade e pode, num espaço de educação, ter todos esses públicos. Aí eu acho que você pega pelo lado das crianças e das famílias, né? Se elas não se brigarem por questão de religiões diferentes, se as famílias puderem ser educadas, criar esse espaço de convivência, de, né, compartilhamento e respeito às crenças dos outros, aí você consegue fazer um trabalho mais de educação leiga, né, que não afete nenhuma religião. Ou se, no caso do Hermes, ele conta um fato assim, que ele, por ser esse pastor sem igreja, uma vez ele desceu para a Vila dos Pescadores em Cubatão e deu um tiro para todo lado, assim, e assim, só quando ele foi falando, não, irmão, e no linguajar, ele foi ganhando, né, os pastores, mesmo de igrejas diferentes, mas que sabiam que ele tinha essa pegada. Então, ele também usa, né, de bom grado, porque ele fala assim, Deus é meu brother, assim, né, ele troca ideia com Deus, ele não fica só orando pela Bíblia e fazendo pregações, sermões, não, né? Então, assim, ele tem um trabalho de evangelização que é muito mais conversa com os jovens, por exemplo, mostrando a experiência de vida dele. Quando o jovem quer escolher ou não, dentro da comunidade, fala, só tem a opção do tráfico, ele fala, é mais uma opção. Se você escolher esse caminho, é um caminho, né? Mas existem outros, e aí ele conta a história dele, que não é tão fácil na hora que você vai preso, né? Que você já é escolhido para ser esposa de alguém que vai te dar proteção lá dentro, por 2 maços de cigarros, né?
Então ele vai contando e aí não é nem demovendo, vai mostrando essa realidade. Se a pessoa quer escolher, ela vai arcar com as consequências. Mas ele mostra que é possível outros caminhos, né? Por isso que ele transforma esse bairro, que era um lixão, e as pessoas só tinham perspectiva de trabalhar com o lixo dos outros, sendo diarista, sendo servente, né? E moravam dentro do lixão, quer dizer, limpavam a casa dos outros e moravam no lixo que as pessoas produziam, né? Hoje você tem pessoas formadas em assistente social, em psicologia, trabalhando com essas outras coisas no próprio projeto deles ou em bairros vizinhos. Quer dizer, ele conseguiu transformar mesmo essa realidade, e não é só pela religião, pela pregação, né? Dar exemplos de vida não só deles, mas de outras pessoas. Então ele conseguiu criar mesmo uma comunidade, assim, né? Juntando todas essas diferenças, assim. Então não é ele sozinho. Mas isso que eu queria chamar, assim, para que a gente está conhecendo, né, esses lugares, essas pessoas, levando gente, trazendo elas para próximo da gente, para empreender junto, né? E aprender a empreender esses negócios comunitários, né? E a gente mesmo se beneficiar disso como conhecimento e poder levar outras formas de, sei lá, organizar, né, uma produção, organizar um próprio estatuto de uma organização, né? Trocar ideia mesmo, experiências do que a gente vive em família, em comunidade. Então você aí nesse co-living, o que dá para aprender com essas comunidades, não só periféricas, mas indígenas, quilombolas, outras, né, tradicionais, ou não, o que a gente também pode levar, né, e compartilhar de conhecimento, assim. Então, Claudinho sempre fala, Celso, vocês também têm coragem de atravessar a ponte e chegar aqui na quebrada, né? Então a gente honra isso, só que o que a gente troca é muito mais rico do que uma visita, né, de cortesia, assim. A gente aprende trocando mesmo emoções, perrengues, né, aprendendo junto e falando, putz, se vocês aqui, às vezes com tão pouco, entre aspas, materialmente, né, conseguem tanta união, tanto até desafios. O Claudinho está construindo né, uma segunda laje, uma terceira na casa que é um condomínio quase, que era a casa dos pais, e aí foram fazendo puxadinhos, mas hoje eles estão criando um espaço de interação e de convivência. Um outro andar que o Fábio, o irmão dele, cria as coisas, né? Então tem um sistema de captação de água de chuva, uma permacultura com hidroponia e inventando outras coisas, assim, uma maleta para ensinar energia, como se capta energia solar e produz energia num circuito, assim, uma maleta que o Fábio criou, né? E aí ele tem levado biodigestores, que ele aprendeu também, teve um equipamento que um gringo trouxe e instalou em 7 lugares do mundo, nenhum funcionou. Só lá no Jardim Ângela o Fábio começou a fuçar, fez a geringonça funcionar. E agora ele está criando não só um biodigestor desse grande, mas outros mais menores, né, para poder levar esse biodigestor para comunidades da Amazônia. E já foi lá ensinar pessoal, né, de vilas que às vezes ficam a 4, 5 horas de barco para pegar um bujão de gás e comprar super caro, ter o biodigestor na própria comunidade. Então, eles estão fazendo esse trabalho a partir aqui do Jardim Ângela. Imagina aqui que é uma força dessa, né? Legal, legal. Ô Celso, em questão de em relação a dinheiro, né, a grana, como que vocês fazem? Sempre tem patrocínio, você falou, né, essa coisa do institucional, passo no avião. Uhum. Geralmente vocês vão atrás de patrocínio, ou às vezes vocês têm que investir do bolso mesmo. Como funciona essa questão de financiamento, assim, desses projetos, dessas coisas, né, assim, implementações, assim? Não, muitas vezes quem tem os projetos são as próprias entidades ou as comunidades, e elas têm aquilo que elas conseguem também em editais às vezes pequenos de 10, 15 mil. Então, assim, para o trabalho deles, eles super se viram, mas é duro, assim, não é uma grana que sobra.
E aí cada um faz de um jeito, né? O que a gente tem tentado ainda não é uma realidade, é como é que a gente também busca recursos, seja via edital, seja via patrocínio, seja via outras formas de financiamento, né? Mas a gente ainda não tem uma fórmula, assim. Eu não faço nenhum desses trabalhos cobrados. Eu quero desenvolver essa parceria para ter projetos para poder fazer alguma coisa que dê para tirar remuneração para quem faça trabalhos, que não seja só trabalho voluntário, mas que também pague os educadores, o pessoal das comunidades, né? Então, que seja um ganha-ganha para todo mundo. Então, é mais juntar forças e ver onde que dá para a gente buscar algum recurso que seja necessário, né? Porque às vezes você bota uma grana grande também, sei lá, numa comunidade tradicional, e isso se perde também, porque as pessoas nunca viram tanta grana, vendem os casebres, vendem os barracos, né? E aí depois ficam sem e torram tudo em bebida ou em outras coisas, assim. E aí ficam sem a casa, sem a família e sem o dinheiro, né? Então, acho que tem todo um trabalho de educação que eles já fazem, porque sofrem na pele tudo isso, né? Mas é uma faca de dois legumes, assim. A gente não tem ainda projetos que sustentem isso. Acho que o The Tribe é uma tentativa da gente poder pensar junto, né, em comunidades, tanto as nossas no centro, mais classe média, quanto as comunidades nas quebradas, comunidades essas que a gente quer, né, fazer essa aproximação. Se a gente quiser, a gente buscar essas soluções, esses caminhos alternativos, inclusive, né? Pode ser um blockchain. Então, o pessoal já tem uma moeda social no Campo Limpo, no Jardim Maria Sampaio, né? Então, como é que funciona esse banco comunitário, o microcrédito para eles? Às vezes não precisa trazer o Yunus e o Banco do Povo, né, idealizado lá em Bangladesh. Eles já fazem isso aqui, né? O Banco Palmas lá de Fortaleza, né? Não que não possa ter inspirações, mas a gente tem as nossas experiências e as nossas práticas, o que já deu certo ou o que não, o que precisa ou não de novas tecnologias, novas ideias, e não só importar uma coisa que vem pronta, mas que nem é feita, né, com a nossa inteligência ou que, sei lá, tem uma outra linguagem, assim. Mas são caminhos ainda não descobertos a serem criados em conjunto, né, co-criados talvez. Esses bancos aí, eles são legalizados mesmo, eles são, são instituições financeiras? Então, o Banco Palmas, que é um dos maiores no Brasil, acho que ele já rodou mais de 2 milhões de reais como moeda social, né? E lastreado também uma parte dessas moedas em reais. Então, assim, o Banco União Sampaio, aqui do Campo Limpo, do Jardim Maria Sampaio, ele, na época que eu frequentava, tinha 15 mil reais de lastro para a moeda Sampaio. Então, era 1 para 1 a conversão, né? Então, mais do que ser oficializado, depois, com a experiência do Paul Singer na Secretaria de Economia Solidária, ele foi criando vários desses mecanismos no Brasil inteiro. Então, até em parceria com o BNDES e do Banco Central, começaram a institucionalizar. Alguns estados criaram as suas próprias redes de bancos comunitários, mas não vinha da sociedade, né? Vinha de cima para baixo, o estado e os municípios tentando criar. Aí, às vezes, nem funciona assim. Então, acho que assim, tem várias experiências que dá para a gente ir comentando sobre esse tipo de moeda, o que tem lastro social, né? Como é que eles foram criados. Na própria Argentina, na crise, não essa agora, mas nas anteriores, tem uma professora da Universidade de Buenos Aires, que é uma brasileira, Heloísa Primavera, que ela conhece várias dessas experiências, ajudou a criar, né, moedas sociais, através de feiras de trocas, tudo lá na Argentina, e conhece as experiências aqui no Brasil também. É uma pessoa que a gente tem recorrido também a saber, né, o que pode mais dar certo ou não, mas a gente já tem toda uma rede de bancos comunitários, o próprio Circuito Fora do Eixo criou várias moedas para festivais de cultura jovens, né? No começo era só para festivais de rock, mas depois viraram para outras artes e outras músicas também, porque eram festivais universitários, né?
e foram criando fora do eixo, assim. Até criaram várias moedas e tentaram criar uma moeda com conversibilidade interestadual, assim. Mas são projetos que às vezes a gente nem conhece, né? A Lala, da Fluxonomia, que conhece bastante também essas experiências, porque ela ajudou, inclusive, a criar algumas delas, né? E bebeu dessa fonte também para desenvolver a Fluxonomia, que existem essas outras possibilidades. Hoje, até não só no The Tribe, a gente tem conversado. O Júlio Monteiro é um que está estudando o Holochain, né? Então, como trazer essas tecnologias também, não só digitais, mas mais hackers, para, de repente, lastrear um pouco esse sistema, né? Então, ainda está tudo em construção, muito novo, mas tem muita gente já trilhando esses caminhos, tanto da tecnologia social, né, de convivência e troca, quanto tecnologias mais de como operar isso com moeda digital também, com outras possibilidades, assim. Esse blockchain que você falou, eu ouço muito essa expressão aí, é uma moeda, é isso? É uma moeda virtual? Não, o blockchain é a tecnologia que deu a possibilidade de criar, por exemplo, algumas moedas virtuais. O Bitcoin, por exemplo, ele usa a tecnologia do blockchain, né? O que o Júlio tem me falado, o Júlio é um trader também, que o Holochain ele é mais distribuído do que o blockchain. Então, existe já uma tecnologia mais avançada que você não precisa garimpar, né, fazer todo aquele processo que custa tanto e que um Bitcoin vale, sei lá, já valeu 17 mil dólares, 17 mil reais, não, 50 mil reais, 17 mil dólares, hoje está em 7 mil e alguma coisa, né, dólares, vezes 4 dá uns 28 mil reais. Então, assim, isso é um Bitcoin, né? Porque ele tem uma cadeia muito grande para você descobrir e fazer a mineração, leva um tempo, então por isso que a moeda vale tanto, e ela é finita, né? Porque ele foi criado para uma hora esgotar todos os Bitcoins que você pode criar. Então essa é uma tecnologia do blockchain. O que o Júlio tem falado é que o Holochain seria uma coisa que não precisaria de tanta gente garimpando, então que daria para criar outros tipos de moeda mais acessíveis, mais distribuídas, né? Que a gente, na comunidade do The Tribe, por exemplo, pudesse fazer trocas e criar uma moeda, né? Que a gente transformasse, tivesse conversibilidade, ou um laço, um fundo. Então, não é só trocar tempo, só trocar uma moeda dos Tribers, né? Mas alguma moeda disso daria para você, assim, pagar outros tipos de serviços, de contas, ou transformar em outras moedas que não são só as moedas estatais, né, fiduciárias, que ele fala assim, as moedas oficiais que são do Estado, que na verdade o laço dessas moedas é só dívida. É a dívida que a gente contrai que vira uma especulação sem limite, né, e o pessoal só multiplica essas dívidas. Assim. Isso é o garimpo? Você falou, como que é? Não, isso aí é a moeda que a gente, o real, o dólar, tudo são essas moedas que vivem de especulação, né? Mas não tem nenhum lastro real. Elas têm um valor que é fictício. O dia que todo mundo quiser resgatar esses papéis do Estado, não tem para todo mundo, né? Os bancos quebram e, na verdade, é uma especulação, por isso que tem um outro sistema sendo criado para isso também. Ele vai falar um pouquinho do Holochain no Festival The Tribe. O Júlio pediu a palavra, vai ser bem legal. Ah, legal. Uhum. Oh, legal. Eu tenho muita curiosidade desse assunto. Eu acho super também, não entendo nada cada vez que fala, mas essa coisa que você falou do lastro, na minha formação de constelação, o cara foi explicando a origem do dinheiro e associando o dinheiro à credibilidade e essa coisa de como isso foi criado, e ainda assim muito complexo ainda para mim, mas fui entendendo, assim, sabe, até a gente chegar em outras consciências, assim, mas interessante, assim, se tu voltar lá atrás, como que isso se deu e como que quebrou os Estados Unidos também lá na última crise, a coisa das hipotecas, né, É bem interessante, assim, esse olhar até sistêmico para isso. No YouTube tem um vídeo que a Heloísa Primavera sempre usa nos cursos dela, que é Money is Debt. Dinheiro é dívida. Uhum. Aí vocês dão um francês ou um suíço que mostra bem essa criação da moeda, como é que ela surgiu, como é que ela virou essa base de papéis.
eu acho que até aquele filme, esqueço o nome, mas que é sobre cultura hacker, assim, eles mostram como é que isso foi, por exemplo, tirando o padrão ouro, que antes era um lastro para as moedas. Como é que o próprio sistema americano, os banqueiros, quebraram esse sistema, porque para eles isso era um limite, né, físico. Então, assim, tem toda uma teoria de conspiração ou não que mostra que essa moeda que a gente usa hoje, assim, o Júlio dá alguns números disso. Ele fala que a economia mundial, por exemplo, são 30 trilhões de dólares. Se você pegar os bens que existem, talvez seja o dobro disso, 60 trilhões. Agora, se você pegar o que sustenta isso, que é essa dívida que a gente tem, todo mundo, não é só cartão de crédito, né, cheque especial, mas toda dívida, se a gente fosse resgatar e quebraria todos os bancos, quebraria o sistema, é tipo 30 vezes mais do que isso. Então, assim, isso aí são os derivativos, né, financeiros, especulação em papel que os bancos emitem e os tesouros dos países também emitem, né? Então, tudo é dívida do sistema, do governo para o banco, do banco para o sistema, e a gente pagando os juros para eles. Então, a gente é que alimenta total. Correndo atrás do rabo, Mas esse Money is Debt é bem esclarecedor da origem disso e de como isso é possível. Depois você coloca no chat ali para eu dar uma olhada, por favor. Tá, eu vou pôr o nome e depois eu posso passar o... depois, tá. Por favor. Obrigada. Mas a gente estava falando em comunidades também. Eu não sei se vocês querem ver um pouco desse histórico do The Tribe para a gente ver o que pode. Eu não sei se eu compartilho uma tela, porque é uma coisa que o Max começou a fazer, ele me deu uma bronca, brincando, né? Que é uma bronca, mas que eu acho que, se fosse possível, era legal de a gente falar um pouco dessa trajetória do The Tribe e como é que essa história das comunidades de aprendizagem pode levar a gente a um pouco disso. Vocês estão conseguindo ver isso? Esse Excel? Não, acho que não... Ah, agora foi. Tá. Então, isso aqui era um pouco assim, só... Eu nem terminei de fazer, mas a origem, né, do The Tribe. Então, o The Tribe já existia com o Max, mas a gente fez essa primeira conversa sobre leis sistêmicas lá no Projeto Âncora em fevereiro de 2017, que aí a gente com o Márcio, depois com a Regina e a Bia, a gente falou, por que a gente não cria o The Tribe Nova Educação? Aí a gente criou, né, essa série, que a gente convidou vários educadores aqui, palestras com Rocha, o Hermes, André, todo esse pessoal, até terminar com a Flávia, a Tati e a Dona Eda, do Seja Campo Limpo. Então a gente encerrou 11 meses de palestras, uma a cada mês, com esses educadores inspiradores, né? Mas a gente tinha na semana seguinte um Gift Circle e também foi criando vários projetos paralelos, assim, autorais das pessoas, né? Aí dos desdobramentos disso foi esse curso do Instituto Singularidades, que a gente teve a Gisele participando, o Sérgio, que é um amigo aqui da Humana, o Emiliano, que é Triber, né, o Emiliano Zapata, que entrou na turma do 2018, e pessoas dessas comunidades. A Leonie, ela era lá do CPCD, lá do Tião Rocha, em Parelheiros. O Rafa e o Pequeno vieram lá do Instituto Favela da Paz. O Hermes, o Hiroshi, lá da Zona Leste, do Instituto NUA, Nova União da Arte de São Miguel. E a Luana e a Mariana são duas educandas do Projeto Âncora, que estão indo agora em outubro para a Índia para participar desse encontro de Ecoversities, né, que o Manish está organizando com 60 universidades que a gente citou, desde a Schumacher, da Escola Schumacher, lá de Londres, pessoal de Findhorn, da Escócia, pessoal da Escola Florestan Fernandes, aqui dos Movimentos Sem Terra, aqui do Brasil. Então está indo pessoal de várias quebradas, assim, de 30 países. E aí tem um capítulo que eu também posso passar depois para vocês, que foi sobre empreendizagem, que a gente escreveu com o Tião Rocha, o Wilson Azevedo, que foi do Sebrae de Minas,
hoje mora em Rio Grande do Norte, faz cursos virtuais, né, fazendo a ponte com a ponte, fazendo a ponte com âncora. Então, ele teve a filha estudando lá na escola da ponte, quando o Pacheco ainda estava lá, se não me engano, e hoje ele faz essa ponte com essas experiências, né? E a Helena Martinez, que é uma educadora também lá do Rio, que trabalha muito com empreendedorismo feminino. Então, os quatro, a gente escreveu um capítulo de livro falando um pouco dessas trajetórias também que a gente está contando, né? E aí eu participei, final do ano passado, de um curso de liderança evolutiva com o pessoal da cuidadoria, que é um pouco a Tiane, né, e o Henrique, que estão hoje no ateliê da Fluxo com a Daisy. E aí foi formando uma rede, da Regenera, que é a Humana, empresa em rede que eu participo também. A gente faz parte e está tentando empreender em rede, né? Então, isso que o Max traz, da Dev, dos digital nomads, dos empreendimentos que ele criou, também tem uma rede das redes que também conversa com esses empreendimentos que hoje ele está tocando, né? E o The Tribe, eu acho que é um dos inspiradores para isso. Então, isso eram as coisas que estão no passado que a gente ainda está vivendo. Aí, em realização, tem essa vinda do Manish, né, que tem essa hashtag, Jogo da Velha, Jornada Manish, mas tem um grupo do Face que também eu posso passar. Esse encontro de Ecoversities, em outubro, que é essa universidade livre que as meninas estão criando, que elas estão chamando de Elianthus, que é o nome científico do girassol, né? Então, elas batizaram a experiência delas, projeto que elas estão fazendo dentro do projeto Âncora em Cotia, mas já está espalhando para a comunidade em Cotia, né? Outros jovens, outros educadores, e a gente está juntando com jovens também do Favela da Paz e do NUA, né? Então, esse é o sonho que a gente até escreveu para um edital da Petrobras, esse sonho coletivo dessas três entidades, dos jovens das três. E mais para frente eu posso também até falar de uma iniciativa que a gente está criando, que é em cima dos 25 anos de um personagem, de um livro que foi criado lá na França, pelo Gilles Edouard, né, que é brasileiro, mas estudou na França, ficou lá, e a esposa dele, a Maria. Eles estão falando também em cima de uma história que é para crianças, mas que inspira outras, a gente juntar nessas iniciativas, né? E o Max tem falado também de oportunidades. Por que a gente não faz um The Tribe com singularidades? Um The Tribe com essa experiência das universidades livres, que a Tati também estava contando de outras experiências que existem, né? Ou um The Tribe com essa vinda do Manish, também já é uma conversa que a gente está tendo, o Max com a Gi, e como a gente poder aproveitar, né, e sinergizar essa vinda do Manish e a visita em comunidades para criar um The Tribe também em comunidades, né, que a gente possa levar não só para comunidades periféricas tradicionais, mas levar para as comunidades que as empresas e outras organizações do próprio governo possam criar, né, para viver em comunidade. Então, acho que aí tem um pouco a história, uma linha que nem é tanto do tempo, e acho que junto com o Festival de The Tribe, que a Carol e o pessoal estão criando e que vão ter várias experiências dessas, o que eu tinha que deu uma travada aqui são outras experiências que os Tribers do Nova Educação estão criando, né? Então, começou com algumas dessas possibilidades, algumas experiências que, por exemplo, a Juliana Ward, hoje ela mandou lá no The Tribe Nova Educação que ela está criando um projeto de cidades com crianças, né? Então, como é que a cidade de São Paulo, no olhar das crianças, mas fazer várias trilhas de aprendizagem, né, vários caminhos que as próprias crianças possam não só descobrir para elas o olhar delas sobre as cidades, mas também usar isso como aprendizado, delas se locomoverem, né, delas verem o que são riscos ou oportunidades para elas e irem desenvolvendo um programa educativo disso, né? Tem outras experiências que cada Triber também está desenvolvendo. Um programa chamado Motainai, da TM, que era uma convidada também, se ela pudesse participar hoje, falar de desperdício,
né? Mottainai na cultura japonesa é que desperdício. Então, como na cultura japonesa, pelas guerras, pelos terremotos, pelos tsunamis agora, sempre tem essa coisa da impermanência, né? Então, a gente aprende na cultura japonesa a ser muito, não só receptivo a essas mudanças, mas também a não desperdiçar, né? Principalmente água. Então, é super cuidado. Antes dessa onda de sustentabilidade, você tinha, né, toda uma forma que a cultura japonesa apropria. Então, a Chemi, ela se veste de geisha para falar um pouco da cultura japonesa e passar esses conceitos, né, de uma forma também orgânica e dialogada, né, com sistemas de gestão de empresas, de organizações, ou com jovens, que ela está numa ONG hoje, e falar dos sonhos dos jovens e de como empreender os sonhos deles, né? Então, aproxima muito do que a gente faz no The Tribe, mas com outros públicos, né? E eu acho que disso que talvez no festival, Carol, a gente trazer, não só no espaço oficial, porque eu não sei se todo mundo vai ter acesso a isso, mas a gente pode divulgar, né, se participar e fazer uma chamada lá no The Tribe Nova Educação também. Até porque uma das ideias é como é que a gente empreende a segunda temporada do The Tribe Nova Educação, né? Eu acho que através do festival pode ter essa geração de ideias e uma cocriação, talvez de vários empreendimentos que sejam essa comunidade de aprendizagem na prática, né? Que o The Tribe Nova Educação, eu acho que já é hoje, mas que ele pode ser potencializado até para conversar com essas outras iniciativas que estão acontecendo, que não são só dos tribers, né, internamente. Acho que pode ser uma grande oportunidade da gente prototipar alguma coisa ali, trazer alguma ferramenta, alguma estrutura libertadora, sei lá, para a gente já sair dali. Até porque tem uns gaps na agenda e tem sido muito difícil, assim, a distância, sem conhecer bem as pessoas e o grau de engajamento, e sem eu conhecer o espaço, sem ter grana, e tem que ficar toda hora puxando, assim, uma sensação enorme de impotência, assim. Mas estou fazendo todo o meu possível se você quiser esse apoio nessa curadoria, pelo menos as pessoas do The Tribe Nova Educação que eu conheço, que já estão mais próximas, aí eu convido e ponho em contato com você, com o Márcio, com a Daisy. Eu gostaria. Eu vou fazer assim, eu vou compartilhar a programação que já tem, os gaps que tem, as pessoas que não confirmaram, a gente deu um prazo, a gente já deu 2 prazos. Não dá para ficar muito esperando, assim, as pessoas nem sequer se comprometem a dizer, não vou. E aí fica, putz, a gente precisa divulgar, a gente precisa... amanhã a gente vai receber uma identidade mais profissional do Rogério, Rodrigo, não sei, um cara que o Max colocou em contato. Então já vai dar uma cara mais profissional. A gente estava fazendo muito com pensamento visual, assim, mas o Max sentiu essa necessidade e a gente vai fazer para trazer mais credibilidade, assim, para o festival, porque eu acho que é uma puta oportunidade de juntar muita gente legal, com muito assunto que está em alta, e isso aí, exercitar essa comunidade de aprendizagem, porque afinal de contas é todo mundo da comunidade colocando sua natureza, né? Porque o tema muito é natureza em nós, e são coisas que as pessoas não fazem força para fazer, delas, assim. E acho até que uma fala tua ia ser muito bem-vinda, assim, para tu, de repente, divulgar tudo isso, toda essa tua fortaleza e tua bagagem, toda essa experiência linda. Mas eu me inscrevo. De casa. Não, e assim, esse vídeo também vai ser divulgado dentro do The Tribe Nova Educação. Então, quem assistir já pode inspirar. E eu vou puxando pela mão, 1, 2, 3, 5 tribers para comer. E tem também, Celso, a história da Feira de Ciências, então tem espaços que tipo, não tem ninguém, por enquanto a curadoria tem a mesinha deles lá, mas seria uma oportunidade das pessoas poderem, enfim, usarem aquele espaço para trocas, assim, sabe? Uma pessoa que você troque pode, enfim, ter um alcance exponencial. E tudo isso que você falou, assim, às vezes eu tô aqui patinando numa história e uma pessoa que tem um contato, ou tem uma iniciativa, uma vontade, já parece que deslancha, ou no tempo, né? Parece que as coisas às vezes têm um tempo para acontecer. Então eu tô bem assim, agora eu tô aqui pedindo ajuda, porque até achei que as pessoas iam estar aqui, inclusive os organizadores.
mas entendo que as pessoas também têm suas agendas e tal. O Márcio Então, estava dando aula. Mas... sim, ele falou. Mas, então, é que eu humildemente pedindo que eu queria muito que esse negócio fosse bacana e para todos nós, né? Que é para nós, isso aqui não é meu, não é nada meu. Se fosse, não faria o menor sentido. Claro. Mas eu queria muito, assim, quem sabe a gente fala melhor amanhã, e aí eu coloco as minhas necessidades, a minha não, né? A do festival, e aí ver que. Claro. Isso. Aí tu vê o que tu pode me ajudar sem te atrapalhar muito, mas só de ser essa ponte, porque eu acho que tem pouca gente da edição anterior, tem tanta coisa legal para compartilhar, sabe? Então acho que poderia ser você ser essa ponte, já que você é tão especialista em pontes. A gente faz o que puder, mas estamos juntos, pode contar. Tá, gratidão. Tá bom. Bia, quer falar mais alguma coisinha? Um comentário, perguntas ou respostas? Não, tava ouvindo aqui, já pensando várias coisas, tá? Eu tô meio ruim, tá? Não repara, não. Mas tava pensando muito no que estava falando com as comunidades, tanto as dificuldades como o que vocês foram fazendo. Isso foi para mim o que mais ficou, assim, da conversa hoje. Meio plantou uma sementinha aqui para pensar várias coisas. Não, que bom. Que seja sementes que frutifiquem, né? Com certeza. E aí a gente, com o festival, com tudo, acho que um pouco isso, né? O cultivar a comunidade é isso. Tem gente que participa mais no início, depois perde fôlego, tem gente que alimenta. A Ilô é uma das que estão sempre. A Lu, que está entrando, é uma super força. Ela já pode se inscrever, Carol, aí no Festival The Tribe para trazer Eu esqueci o primeiro nome, Núcleo Contemporâneo, não, Lu? Quer falar um pouquinho? Oi, gente, boa noite. Estou chegando agora, não sei o que está acontecendo, já estou sendo apresentada, é isso. Não sei do que você está falando, repete. A gente está falando de um festival que a Carol, que é lá de Floripa, está organizando aqui no dia 6 de outubro, aqui em São Paulo, junto com uma rede, e que tem um espaço de experimentação e de mostrar os trabalhos de cada tribe. Então, para a gente mobilizar a rede do The Tribe Nova Educação, para as pessoas, você principalmente, TM, né, quem está com trabalho, a Ju, que acabou de criar o Cria Cidade, para a gente trazer as pessoas para compartilhar essas experiências, vivências para o festival no dia 6 de outubro e ajudar na curadoria. Mas aí você pode falar um pouco do espaço contemporâneo ou seu projeto também? Né? Meu projeto chama Evolução Contemporânea. Evolução, aí, ó. Errando tudo. Então, eu estava agora fazendo uma live, né? Então, eu já vou chegar fazendo convite, né? Toda terça, às 8, eu e um amigo estamos fazendo live sobre vários temas. A gente estava falando sobre auto-boicote hoje. Então, eu acabei, a gente beijo, tchau. Aí, meu amigo, peraí que eu já falo. Tem pra aqui ver o que está acontecendo. Então, é Evolução Contemporânea. Então, eu tenho um canal também no YouTube, que faz um mês que eu comecei com esse canal, fazendo vários vídeos. Tem uma página no Face, um blog, tudo com esse nome, Evolução Contemporânea. E o intuito é... Vai e deem uma olhada e uma curtida. Por favor, dê like, se inscreva. Mas porque o intuito mesmo que eu tenho é a gente interagir, a gente trocar, conversar. O João Marcelo tá entrando também. O João é dos dois, tá? Acho que ele e mais um ou dois são do Nova Educação e do The Tribe 2018. Sim. Muito legal, gente. Eu gostei. Depois eu quero saber mais, tá? Desse dia 6 aí de outubro. Me passem depois, por favor. Tá, pode se inscrever, a gente põe em contato com a Carol. Eu vou pôr a Carol dentro do grupo do The Tribe Nova Educação para você poder postar lá, Carol. Aí você manda ver lá e a gente... Combinado, gente. Tá bom? Tipo... João quer falar? Pode falar. Termina. Não, amanhã eu faço isso, porque a gente está num senso de urgência, assim, por um lado, que a gente deixou muitas coisas fluírem, agora a gente precisa definir melhor para poder comunicar, para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas, para que seja esse encontro bem potente, assim, de muita gente massa junto, assim. Não, vai ser. Tá sendo já. Será. Mas quer refazer o convite só para o João ouvir, assim, um pitch? Claro.
É um pitch, sem preparação. Então, dia 6 de outubro, no Ateliê Flux 4D, os Tribes de 2018, de 2017, os fluxonomistas e quem mais se identificar com o chamado, a gente vai fazer um festival com o tema Natureza em Nós. Então, a gente fez um desenho com alguns nuances da biomimética, que a Lelê deu uma consultoria super linda pra gente. E a gente convidou as pessoas para poderem compartilhar os seus saberes, assim. Então, como se fossem mini palestras de 15 minutos no máximo. E vai ter algumas vivências, vai ter dança circular, vai ter yoga, vamos falar de revolução do cuidar, vamos falar de holochain, vamos falar de... talvez a Geórgia de teoria U, agora não me lembro assim de cabeça os confirmados. A gente queria trazer o tema do luto, como a gente fala, são alguns tabus da sociedade, o sexo, a morte, até a gente ia ter uma vivência de sexualidade, a menina acabou não podendo. Se alguém conhecer alguém que trabalhe nessa linha, que possa compartilhar algum projeto, algo nesse sentido, alguma vivência. Pessoal do futuro do sexo, vocês estão trazendo, não? Alguém? Não, era quem era Camila, era Camila. Foi uma vivência que o Max teve, indicou ela primeiro falou que sim, depois a gente não reservou na agenda, enfim. Tá, aí ela acabou. Tentar ver esse pessoal do futuro do sexo, é um empreendimento que elas falam de sexo. Nossa, super legal. Porque a gente queria poder discutir sobre isso. Que são coisas que não são ditas, né? Muito legal, Celso, queremos sim. E aí, João, que chegou depois, a gente vai ter tipo uma feira de ciências. Então, a Luciene ali, que agora tem um projeto Evolução Contemporânea, ela pode colocar uma cadeirinha lá, pode trazer um cartaz, pode trazer um banner, qualquer coisa, nada muito sofisticado, a não ser que ela queira, também não tem problema. É só para falar que na simplicidade a gente pode fazer trocas muito ricas. E não precisa também ficar o tempo todo ali no stand, você pode participar dos outros eventos que vão acontecer. Mas volta e meia, se você vê que tem alguém interessado naquele, né, parou para ler seu cartaz, ou para pegar alguma coisa, você vai lá e tem conversas que importam para vocês, assim. Então, é uma experiência que já teve em outros momentos dentro do ateliê, a gente quer replicar, só que a gente está com pouca gente, então a gente queria realmente que as pessoas se conectassem com isso e vissem nisso uma oportunidade. Tem alguns espaços em agenda para palestras também, mas a Feira de Ciências também é uma oportunidade legal, dá para colocar umas 15 pessoas. E a curadoria já guardou o espaço delas lá, então convido vocês, sentindo o chamado. A gente faz um do Nova Educação mesmo. Assim, acho incrível. Todo mundo que quiser. Show de bola, incrível. Criar junto. Inclusive, eu vou estar lá no stand de vocês. Claro. Que eu me conecto muito com isso. Muito bacana, adorei a ideia. Eu vou querer participar, sim. Ai, para São Paulo aí com vocês um pouquinho. Show de bola. Eu vou amanhã organizar melhor essa informação. E quero muito, assim, que seja algo para todos, assim, porque eu acho que essa comunidade, ela não tem... Eu não consigo ver 2018, 2017, eu acho que a gente é o The Tribe, e o intuito do festival é isso, é a gente se conhecer, se a gente consegue fazer conexões tão potentes virtualmente, imagina isso no olho, né, no carinho, no abraço, e tantas coisas que possam surgir desse encontro, assim. Eu amo a arte do encontro. 8 de outubro. É 8 de outubro? 6 de outubro. 6 de outubro, é um sábado. Tá. Uhum. Só para eu anotar aqui, para não... Save the date. Depois eu jogo aqui uns... É que aqui tô no celular, eu não acho o chat aqui. Não sei porquê, não acho. Mas depois eu mando pro Celso. E tem o Facebook também, a gente tá colocando. A gente fez o evento também no Facebook, a gente tá compartilhando. E acho que amanhã a gente vai começar a fazer isso de forma mais efetiva, porque a gente vai estar com uma identidade visual... mais definitiva, a gente estava muito no pensamento visual, que também é bacana, mas a gente sentiu que tendo essa identidade a gente consegue intensificar nas últimas semanas aí do festival, até porque se perde se a gente ficar muito tempo antes. Enfim, aí teve uns que entraram, outros que saíram, a gente ficou meio capenga, aí só que a gente não desiste e a gente quer muito que seja super legal. Serará! Tá. Não, super legal. Alguém quer contar como é que foi um pouco sua trajetória, João? A Lu pôs um pouquinho no que você faz a ponte entre os dois tribes, o Nova Educação e o 2018. O que você está vendo de comunidade
de aprendizagem ou de empreendedorismo mesmo? Para mim, o principal assim, do Nova Educação foi conhecer outras coisas. Assim. Acho que o primeiro contato que eu tive com uma educação diferente foi o Guy Education, e eu nem sabia que existia essa possibilidade, achei que era todo mundo sentadinho na cadeira, um atrás do outro, pro resto da vida, né? E fiquei maravilhado, assim, que já era uma coisa que me incomodava muito. Tem um poema da Holly McNish, que é uma inglesa, assim, que ela fala sobre uma menina que queria ser famosa na escola, e daí ela pergunta, famosa pelo quê, né? E daí ela fala, pô, você não gosta de estudar? Vai ser ministro da educação. Uhum. Aí você vai mudar tudo que você quiser. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, assim. E daí conhecer o The Tribe Nova Educação, para mim, foi incrível, cara. Todas as pessoas que o Celso trouxe ali, era a gente tipo, ficar apaixonado, falar, não, esse cara aí vai ser o ministro da educação. Daí vinha o próximo, era o próximo. De relação com The Tribe desse ano, foi de ver que não era só os outros. E a Lara foi uma das mais assíduas Tribers do Nova Educação. Verdade mesmo. A Lara está com a luz lá. E o The Tribe 2018 foi ver que não eram só os outros que poderiam fazer isso, que nós mesmos poderíamos ensinar para os outros. O Nova Educação foi mais trazendo pessoas de fora para falar. E também de 2018, a Paulinha, o José Luiz também, irmão da Nana, né? E então, de ver meus amigos, assim, estando lá, dando as palestras deles, assim, de ver, pô, sou eu ali também. Então, a troca de saberes não é alguém de fora que vai vir e vai falar, sou eu mesmo que vou aprender o que eu quero e vou falar para os outros também o que eu acho importante. Para mim, isso foi a parte mais genial, assim, da rede. E de empreendedorismo, né, que você tinha falado, acho que da relação vai surgindo a vontade de criar um projeto juntos, essa vontade de saber um pouquinho mais, você pode levar para outra coisa, pode ser com resultado financeiro ou não, ONG, o jeito que você vai empreender ali, o que você quer fazer, ou qual que é o seu propósito ali, não importa tanto, mas eu acho que cria-se uma semente ali de, pô, isso aí é interessante, eu quero saber mais. Como que eu faço para eu saber mais disso, você também, e a gente poder levar isso para frente? Então, acho que vem bem daí, assim, o que tem surgido para mim dos dois The Tribes. Muito legal. Elô tá quietinha lá. Tá descosta, mas vem. Quer falar alguma coisa? Assim, também colaborar? Oi, gente, boa noite. Desculpa, mas hoje foi praticamente o último dia de aula da nossa educação à distância, não é? No próximo final de semana é o último módulo da pós em Direito Sistêmico. Então, eu tive que ficar um pouquinho aqui, para lá, um pouquinho aqui, mas eu vou ouvir com muito carinho depois a gravação inteira para ouvir tudo que vocês colocaram. Estarei presente no dia 6, não me inscrevi para nada, mas eu sinto assim, lá eu quero participar de tudo quanto for possível, e se de repente alguém falta ou precisa compor aí algum espaço, vocês vão poder contar comigo, tá? A gente tem aí algumas expertises que na hora dá para tirar aí, né, uma carta da manga e poder... Várias cartas aí. Gratidão. Tirar tanto quanto possível, tá? Vocês podem contar comigo. E isso, estou contente de saber que já tem página no Facebook para a gente poder divulgar, né, material de divulgação, porque a ideia é essa, a gente poder compartilhar e trazer o máximo de pessoas possível para conhecer essa tribo maravilhosa da qual fazemos parte. É isso. 2017 foi divisor de águas para mim participar do The Tribe, 2018 também está sendo uma
experiência desafiadora, mas, acima de tudo, muito prazerosa, muito feliz de estar em contato com vocês, tanto quanto possível, mas muito feliz. Obrigado, Elo. É isso. Tem um festival de crianças aqui também. Falar em educação não dá para ser sem as crianças, né? Então, talvez não é um projeto ainda, mas talvez um convite na parte do que a Carol colocou. Se vocês acharem esse livro do Joe, não lembro se era da Companhia das Letrinhas, eu tenho um catálogo, mas eu passo aqui. Mas é só para, talvez, terminar com essa história desse personagem, do Gilles Edouard, que a gente está começando a conversar, e pode ser um empreendimento em comunidade, né, com quem quiser ouvir dizer, quer dizer, participar e colaborar de alguma forma. Mas, assim, é um autor de um livro que há 25 anos publicou essa história de um macaco muriqui, que é aqui da Mata Atlântica, né? E o que eu soube do muriqui lá no passado, participando de movimentos ambientalistas, já que a gente está falando de um festival que honra a natureza também, o muriqui é uma espécie, talvez a única espécie dos primatas, que tem como estratégia de sobrevivência o abraço. E tem outras histórias que contaram, assim, que eu não vou saber reproduzir, mas a Maria ou o Gil, quando puderem, aí eles podem contar. Então, a história desse Joe, que é esse macaquinho que nasce na família Brinca um Monte, quando ele vira um jovem, ele sonha, eu estou dando um spoiler, tá? Mas vocês podem ler e ver as ilustrações, que vai ser muito mais legal, mas eu vou não dar o spoiler total, mas contar um pouco o enredo, porque isso faz parte, acho que, de uma ideia de juntar as iniciativas de educação infantil. Então, quando esse personagem, né, vive feliz, brincando em comunidade, na floresta, e sendo que a espécie dele tem essa característica, né, de sobreviver com abraço, aí num segundo momento, que é esse que o Joe pensa que o sonho dele é voar, e ele realmente voa através de um amigo, que é uma águia que vem e leva ele para os céus, e depois leva ele para um circo, e ele vai ser um macaco que efetivamente voa naqueles canhões, tudo, né, para colocar. Então ele realiza o sonho, que também para a gente é um pouco essa história da Eliantos, dessa universidade livre que as meninas jovens do Âncora estão formatando, e estão indo para a Índia e trazendo, né, depois essa vivência para criar a universidade livre delas aqui. Circunstancialmente, pela Maria, eu conheci nesse final de semana também o ELA. Não sei se alguém já ouviu falar do ELA, uma escola livre de arquitetura lá de Porto Alegre. Então, assim, são coincidências que acho que não são coincidências, né? Já são sincronicidades usando a lei do tempo lá da nossa amiga Renata Barreto, do The Tribe aqui também. Então, a gente vai co-inspirando e vai formatando. Então, essa história do Elianthus, que também é o nome científico do girassol, o girassol eu soube por uma amiga também que tem essa coisa, quando não tem sol, que é para onde o girassol se movimenta e acompanha, quando não tem sol, eles se viram um para o outro e captam energia, né? Então, os girassóis se abraçam também. E é uma estratégia de sobrevivência muito da biomimética, né, Carol? Então, vamos aprender com os macacos e com os girassóis para empreender esse sonho de educação que não é do futuro, que já é do presente, como vocês ouviram, o Maniche fazendo lá, a gente tendo vários Maniches aqui. Então, acho que esse é um sonho também coletivo, da gente falar, tá bom, se a universidade livre pode hackear tudo isso, pode ser um movimento de desobediência civil para a gente poder resistir e criar esse mundo novo, né, que já está demorando, mas vamos fazer essa transição correr mais rapidinho um pouquinho, com a fluxonomia, com The Tribe, com, né, todas essas experiências de autonomia, de emancipação, de construção coletiva. Então, por que não agora, né? Por que não a gente fazer isso
já nesse movimento todo, do festival, dos tribers empreendendo, do The Tribe como uma comunidade de empreendizagem. Então, como é que a gente acolhe, né, os diversos pensamentos, as diversas iniciativas, dá força um para o outro, né, em vez de ficar todo mundo concorrendo e disputando espaço e palco, né, para ser o startupeiro da vez e atrair um investidor e depois virar escravo do próprio negócio, né, que já não é mais autoral, pessoal. Então, acho que a gente vem se refletindo sobre isso e eu acho que criar um pouco esse mundo de compartilhamento, de economia colaborativa, de emprendizagens, né, em rede, em comunidade, talvez, seja o desafio que a gente tem e está acontecendo. Né? O que eu gostaria mais de deixar, assim, não como nenhuma mensagem, assim, mas como o que a gente vem vivendo quando faz as imersões no Favela da Paz ou no NUA, né, Lu? Eu acho que sim, a gente viveu um pouco essa experiência do que e tem uma história que o Claudinho Miranda conta lá do Favela da Paz. Ele fala que uma vez ele teve uma conversa com John Milton, que é um guru lá dos Estados Unidos. Não sei se alguém já ouviu falar do John Milton. Ele é um guru dos gurus, por exemplo. Peter Sand, todo esse pessoal, o próprio Otto Scharmer da Teoria U, todos eles um pouco se inspiram no trabalho do John Milton. O John, ele fica 6 meses no deserto, lá, em imersão, só ele com ele mesmo, e 6 meses ele volta para contar o que ele aprendeu dessas vivências, assim, para executivos, para não sei o quê. E ele criou um centro lá no deserto, lá onde ele vive, no estado que ele vive, de umas 12 religiões, assim, ancestrais, que vão no mesmo lugar, porque tem uma pedra lá que tem uma força energética e espiritual muito forte, então ele reuniu 12 meio tradições seculares, assim. E aí uma vez o John Milton, conversando com o Claudinho, né, acho que tinha um amigo comum que fez a tradução, o Alan Dubner, que aí o Alan falou, ele que me contou essa ideia, depois eu fui tirar a onda com o Claudinho, falar, isso é verdade? Aí o John Milton uma vez perguntou para o Claudinho, não, mas Alan, pergunta para o Claudinho, né, eles que vivem na comunidade, o que eles mais precisam? Aí o Claudinho ficou parado, pensou, acho que nada. Aí o Alan respondeu para o John Milton e ele falou, não, acho que, por favor, Alan, acho que ele não entendeu bem a minha pergunta. Né, você pode refazê-la, por favor? Pergunta assim, o que a gente pode então ajudar? Já que eles não precisam de nada, mas como é que a gente pode, de alguma forma, ajudar? Aí ele refez a pergunta e o Claudinho falou, eu entendo, Alan, por que o John tem que fazer essa pergunta. Eu também, aqui da comunidade, aqui do Jardim Ângela, na periferia, eu não entendo como que essas pessoas, né, lá nos Estados Unidos, tudo, tem tanta necessidade de doar alguma coisa. Eles também estão nesse vazio. Então tem uma complementaridade aí de necessidades. Né? E o Claudinho também conta a história que, assim, teve um cara que holandês, herdeiro, sei lá, de uma fábrica da família, tinha grana, o que não faltava para ele era a grana. E ele falou uma vez, o Claudinho encontrou, o pessoal até do Favela da Paz está em Itamera hoje, né? Tem uns 4, 5, o Rafa, acho que o próprio Claudinho, a Ellen, e outras pessoas estão lá, o Paulinho e o Pequeno, ou o Fábio, não lembro quem deles. Mas, assim, tem 5 pessoas lá em Itamera, em Portugal, numa comunidade holandesa, e esse holandês, a comunidade alemã em Portugal, mas aí esse holandês perguntou, como é que a gente pode ajudar o Favela da Paz? De grana não é o que falta, fala quanto que você precisa que aí eu dou. E o Claudinho falou, não, eu não acho que é por aí que a gente se ajuda. Né? Quando você for lá, você vai saber o que você tem para doar. E o cara, mesmo tendo grana, levou 2 anos para vir e chegar no Favela da Paz. E ele só sabia tocar uma flautinha, né? O pessoal tem um estúdio, tudo, e ele foi tocar essa flauta para 200 crianças, mais ou menos, no céu, aqui na periferia. E aí o cara
terminou na base, falou, essas crianças nem vão parar para me ouvir. E eu só sei tocar um mantra, né? E ficou todo lá enrustido, mas começou a tocar e as crianças todas pararam e silenciaram e ouviram ele tocar até o fim. E não só ouviram, como no final vieram tudo dar um abraço. E ele pirou. Aí ele falou, eu sei o que eu vim buscar aqui, né? Que era justamente isso, e hoje ele consegue ver o valor de cada projeto e fala, não, para esse eu posso doar tanto e colaborar com tanto, né? Porque ele está vendo o que está sendo construído aqui na comunidade no Jardim Ângela. Então, só queria deixar esses dois exemplos. Assim, o Zé Luiz perguntou como é que se faz um pouco essa gift economy, essa economia colaborativa. Não tem fórmula, né? Claudinho é um mestre de nos ensinar quando a gente vai para o Favela da Paz. Então, além da vinda do Maniche, fica o convite, né? Porque ele vai a esses lugares, a gente quer que as pessoas também possam acompanhar e viver um pouco dessa experiência em comunidade. Cada vez que a gente vai para o NUA, com a Luciene, que mora mais lá perto, né? Quando a gente leva outras pessoas da Zona Leste para o Jardim Ângela ou a pessoal de outros lugares também, a própria escola de Paraty, né? Para eles vivenciarem o que seria essa vinda do Maniche, elas vieram e foram tocar maracatu com as crianças do Jardim Ângela, né? E elas tiveram um pouco essa vivência, essa coisa cultural que elas fazem lá em Paraty. Então, elas também agora querem levar as crianças do Jardim Ângela para tocarem, não só quando o Maniche vier, mas fazer oficinas mesmo lá em Paraty, com quilombolas, com comunidades indígenas, que elas já trabalham lá na Escola Cirandas, né? Então, são formas da gente concatenar essas redes, em possibilitar novas vivências e mostrar os valores que a gente tem. Acho mais do que a corrupção endêmica, mais do que os lava-jato, mais do que essa coisa, né, que a gente acha que está todo mundo perdido e só tem, sei lá, algum jeito de sair do país, não sei. Mas essas pessoas estão mostrando que não, tem um outro Brasil, tem um outro mundo, tem outras coisas acontecendo e estamos criando uma resistência, né, que se a gente se unir, a gente vai poder fazer isso de maneira mais íntegra, integral e integrada. Acho que esse é o desafio e é o convite. Então, bora fazer o festival, né, Carol? Com toda essa força, uhul! E mostrar que é possível, sim, ter esse caminho com os tribers e os não tribers participando das tribos todas, né? Fechou? Com certeza. Gente, desculpa o meu entra e sai, assim, tô função mãe e tal, que acaba a bateria, e o bebê chora, mas sempre tento estar. E um dia também queria compartilhar um projeto meu de aprendizagem em rede dentro das organizações, da empresa que eu trabalho. Traz aí. Se um dia eu tiver a oportunidade, acho bem legal, bem bacana, que é um grande desafio, mas que tem trazido um grande movimento assim, interno das pessoas e de empoderamento, bem legal. Quero um dia ter essa alegria. Não, você vai ter, até porque, assim, com a Elo e a Lina, que estão puxando um questionário que a gente vai soltar para os novos tribers também, a ideia é justamente falar disso, né? Como é que as pessoas querem participar desse segundo semestre? O que vocês podem também trazer como contribuições? E eu acho que esse festival de cada um falar vai ser super importante. Legal. Então, vamos juntar os tribers todos. Alguém quer mais fazer um check-out? Que aí a gente está dando tempo. Ou vamos ficar no mundo, a Carol já pode fazer. A Lara pode fazer também com a Lu. Boa noite. Boa noite, Lara. Porque senão não adianta. Tem que falar boa noite aqui, participar de tudo, né? A Lara, para quem não conhece, é minha sócia. A Carol estava falando aí dos bebezinhos. Né? Sócia majoritária. Nossos filhotes aqui, ó, são os da Bia. Eba. Né? Olha lá, ó, a Bia também mostrando outro bebê. É isso. É como de por eles, né? Também. Boa noite. Boa noite, Eva. Que lindo sorriso.
Que delícia essas crianças todas. Muito bom, né, Lara? Boa noite. Então tá, aqui o Marcelo, Zé Luiz, Bia. Falou. Obrigado. A gente vai se dividindo mesmo, quem tem filho pequeno. Com certeza. Ainda bem que vocês participam. Como mãe, vocês são muito heroínas. Eu cheguei no finalzinho, agora estou louco para assistir o começo, que eu perdi. E é sempre bom estar com vocês aí, traz uma paz assim, antes de ir para casa. Muito bom. Obrigadão, João, sempre dando apoio também. Zé também. Boa. Valeu, Celso, obrigado aí, foi muito, muito legal. Enfim, eu ainda tenho milhares de perguntas aqui, mas vão ter outras oportunidades. Festival, com certeza. Festival também, a gente vai trocar bastante, então é isso aí, também é sempre bom estar com todo mundo aí, e é isso aí, até a próxima, então. Valeu. As próximas. Obrigado, Elô, obrigado, Lu, obrigado, Carol e Baby. Obrigado, João, Bia. Obrigado a todo mundo hoje. Beijão, e a Gi e a Tati que tiveram que sair, e até a Lilian, né, que participou só o comecinho, a Nandini que está escondida. Mas obrigado a todo mundo, e a gente põe tudo no chat depois, põe nos grupos também, e sobe a gravação, e bora fazer. Muito feliz também, brigadão por todo mundo. Valeu, gente, boa noite. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tamo junto, valeu. Obrigado, Lu, obrigado, Elô.